Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro A Guardiã do Lar, Fazendo o Meu Lar um Altar, autora Bruna Oliveira. Capítulo 2, página 25. Remindo o ambiente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Uma das consequências do pecado foi a perda do ambiente de glória em que Adão e Eva habitavam. A quebra da primeira aliança os fez interromper a harmonização do convívio que aquele casal até então estava vivendo. A construção de uma família fora do ambiente do jardim trouxe problemas irreversíveis naquele lar, onde a luta contra o desejo pecaminoso seria mais intenso. Vemos isso de forma bem nítida na história dos irmãos Caim e Abel. Criados fora do jardim, contaminados com a história falida na luta contra o desejo dos pais e, portanto, expostos a uma vida sem discipulado. O final dessa história relata a tragédia de um filho que viveu de generosidade e de uma oferta à sordidez de um homicídio em pouco tempo. O rompante dos sentimentos desequilibrados marcou com dor a vida daquela família. A pergunta que Deus fez a Caim, sobre onde estava o seu irmão, revela o desejo de Deus de sermos guardiões dos relacionamentos dentro da nossa casa. Visto que ainda no jardim, após a queda, a pergunta de Deus para Adão era onde ele estava. Agora, fora do Éden, a preocupação não é só em como um estaria, mas quanto de generosidade havia em se relacionar com os outros. É como se aquela família fosse reconstruir aquele ambiente através dos relacionamentos responsáveis. Caim não quis se responsabilizar por seu irmão e teve sua atitude reprovada por Deus, mais uma vez perdendo o ambiente e sendo expulso da terra. A quebra da aliança de Adão com Deus resultou na queda da aliança de Caim com seu irmão, e o ambiente que era para ser remido pelo homem acaba sendo contaminado pelo mesmo através do sangue inocente de Abel derramado naquele homicídio. Mesmo com tamanha dureza do homem, Deus não desiste de ensiná-lo. Através da vida e família de Noé, percebemos o Pai nos ensinando a restaurar ambientes. Na criação, Deus fez o jardim. Na remissão, era o homem que teria que construir um ambiente, e assim fez Noé por décadas, trabalhando em um resgate na transformação de um ambiente através do modelo da arca. No livro de Marcos, o capítulo 6, vemos o quanto a falta de um ambiente de honra pode impedir que vejamos milagres e curas. As pessoas não acreditavam que um filho de pessoa tão comum como José e Maria teria tanta condição de ensinar o que estava ensinando, o que acabou resultando em uma reunião sem milagres, poucas curas e a denúncia de Jesus no versículo 4, de que o profeta não tem honra em sua própria casa. Em Gênesis, o capítulo 26, relata a história da família de Rebeca, em que Isaac, seu marido já idoso e com dificuldades para enxergar, manda seu primogênito, Esaú, caçar e preparar uma refeição para ele a fim de que pudesse comer e abençoar antes de morrer. Ou seja, a palavra de bênção na vida daquele filho só seria liberado a partir de um ambiente de honra construído por ele. Na ocasião, Rebeca, preocupada com a conversa do seu marido, decide criar um plano para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Creio que ela teve uma atitude devido a uma palavra que recebera de Deus quando os gêmeos estavam no seu ventre,
de que o caçula seria maior que o primogênito. E por talvez o ambiente familiar não apresentar o acesso para que isso pudesse acontecer, visto o coração tendencioso de Isaac e se relacionar melhor com Esaú do que com Jacó, porque o primogênito era o caçador, ou seja, havia um relacionamento por identificação naquela casa. Fato é, mesmo com as melhores intenções no coração daquela mãe, ela acabou destruindo sua casa quando induziu Jacó a enganar seu marido e filho. Rebeca não precisava ajudar a Deus nas suas promessas, porque Jacó carregava uma palavra de Deus. Hoje vemos esse quadro em muitas famílias em que as mães, muitas vezes, percebendo a dificuldade de um dos seus filhos, seja por considerá-lo mais fraco ou mais doente, ou ainda mais devagar que os outros irmãos, tende a colocá-lo para a frente, como forma de ajudá-lo a crescer na vida. E assim como Rebeca, acaba manipulando e controlando a vida daquele filho, o impedindo de amadurecer e ter suas próprias experiências, de andar com suas próprias pernas. Mães com esse comportamento super protetor acaba gerando grandes deficiências emocionais e comportamentais nos filhos. Eles se tornam adultos de corpo, mas ainda com uma mente infantil, porque foram privados ao estímulo da emancipação, que todos nós somos submetidos desde que nascemos. Isso tem a ver com a frustração que vivemos, com as quedas que tomamos, com os nãos que recebemos. Enfim, as resistências e dificuldades nos conduzem à reação para a maturidade. No caso de Rebeca, ela desconfigurou um cenário de honra entre pai e filho para que Esaú fosse emancipado, colocando seu dodóizinho Jacó, despreparado para aquele momento, no lugar do seu irmão. Jacó estava tão sem preparo para tal emancipação que em momento algum de Gênesis capítulo 27 é citado qualquer tipo de pronúncia dele na apresentação do plano da mãe. Ele simplesmente não tinha opinião, não sabia o que fazer, apenas seguiu a ordem da mãe de mentir para o pai. O interessante é que após toda aquela trajetória em que Jacó saiu da casa, percebemos algo inusitado, não relatado na vida daquele jovem enquanto estava na companhia da sua mãe. A Bíblia diz que no caminho para a casa de Labão, Jacó tem uma experiência com Deus e levanta a coluna de Betel como sinal daquele acontecimento. Muitas vezes, a superproteção da mãe acaba também atrapalhando o filho de ter experiência com o próprio Deus. E somente quando esses filhos saem da companhia das mães é que conseguem se relacionar com Jesus.